Acho que esse é o primeiro ponto até que a gente pode falar, sabe? Porque isso leva a uma hipercentralização, até o termo que o Guido Hülsmann usa, né? A uma hipercentralização do governo. Porque o governo central cresce, imagina, né, a inflação é uma coisa fabricada lá em Brasília, né? Imagina o poder que o governo federal tem não só sobre a população, mas sobre os outros governos locais também. Então isso vai enfraquecendo a comunidade ou as comunidades, né? Para além até da gente vai crescendo assim da família, você falou da igreja, das comunidades, mas pode expandir um pouquinho as cidades, né? Vai destruindo tudo, vai enfraquecendo todos esses níveis até a gente observar uma hipercentralização, né? O que dá poder para o Estado o governo lá longe, distante da população, né? Que enxerga a gente só como, né, potenciais eleitores daqui a 4 anos, né? E que com seu processo inflacionário apropria não só dinheiro de todos esses, né? Tira a propriedade de todas essas pessoas, mas também poder de tomar decisões, né? Perfeito. E nesse caso a gente vê, ainda não vou nem falar da igreja da família, mas vamos pensar só em governos locais, né? O que, quando Tocqueville foi para a América em 1830, ele falava assim: nossa, é impressionante a capacidade americana de resolver os seus problemas no âmbito local. Né, o Russell Kirk mesmo, assim, falava o tempo inteiro das comunidades locais, da descentralização. Então, se a gente olhar todos esses valores locais da comunidade local, que é tão bem articulado, é articulado de maneira muito melhor por pensadores conservadores do que libertários em geral, né? Assim, ele é o mais afetado, porque todos esses governos, eles dependem, esses governos locais, essas formas de governança local, elas dependem também de uma certa forma de receita. De uma certa forma não, dependem 100% de recursos, como esses recursos são criados. E se você parar para pensar, pelo menos as entidades, os governos, sejam municípios, sejam estados, sejam governos federais, globais, todos eles, só existem 3 maneiras de arrecadar dinheiro. 3 maneiras unicamente, né? Quem cria valor na sociedade é sempre a população local, os indivíduos. Então você ou taxa as pessoas, ou seja, o recolhimento de impostos, ou você toma dinheiro emprestado. Então, se esses governos gozarem de boa reputação, eles conseguem tomar dinheiro emprestado para projetos de infraestrutura, inclusive para fazer uma guerra. Não estou falando advogando o uso de ocorrerem guerras, mas enfim, são maneiras normais de se financiar. E uma terceira maneira de se financiar é o governo que institui o monopólio da moeda na sociedade, ele imprimir dinheiro. Como esse dinheiro é impresso hoje em dia, ele é mais do que simplesmente ir lá apertar a impressora. Um dia você faz no botão de computador, com reservas fracionárias, na verdade ele ocorre no sistema bancário, vem entrada de crédito, mas é irrelevante aqui o como que tá tendo. O ponto é, esse recebedor, o governo que imprime esse dinheiro, ele já tem uma vantagem gigantesca na sua criação de receita. Então, quanto maior a entidade, ela se torna mais ineficiente. Correto? Ela é maior, ela vai precisar de um nível maior de burocratização, ela vai precisar de tudo isso. Então, ela vai perdendo essa eficiência. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma fonte de receita que ninguém tem. Então, ela acaba com o localismo. Então, essa história do federalismo, o federalismo americano mesmo, que tudo bem, é mais forte que o brasileiro, mas ele é muito pior pós-1913 do que ele era anteriormente. Antes de 1913. Em 1913 é um ano relevante porque é o ano que a gente tem a criação do Federal Reserve, do Banco Central Americano. Então a gente vai vendo essa destruição do federalismo, essa destruição dos governos locais. E a gente vai vendo não só a arrecadação de impostos também indo cada vez mais para cima, para o governo central e ele distribuindo para baixo, mas não é só esse uso da força direto, é também o uso da impressora de dinheiro. Então você vai destruindo, isso permite aos governos, também que a gente vai já embalando no ponto seguinte, mas assim, permite ao governo crescer o estado de bem-estar social. E esse estado de bem-estar social, ele cresce em qual âmbito? No âmbito federal ou no âmbito municipal? No âmbito que está perto da população ou no âmbito que está lá fora?
Lógico, todo mundo vai me dar algum exemplo aqui que é feito no âmbito municipal, que é feito, mas em geral, o pesado disso. Então, se a gente pensar assim, Social Security, Medicare, todos os programas grandes de previdência social, de saúde, eles são sempre no âmbito federal. A própria nomenclatura, né? Aqui a gente tem o Sistema Único de Saúde, né? Isso é um reflexo dessa centralização, né? E até, só para expandir um pouquinho nessas três formas de financiamento do governo, é que a gente está falando de arrecadação de impostos, tem um limite, né? As pessoas não vão entregar todo o seu dinheiro para o Estado, né? A gente está falando de dívida, né? O governo tomar emprestado, também tem um limite. Como você falou, se o governo não goza de boa reputação, as pessoas não estão dispostas a emprestar dinheiro, ou o governo pode se endividar e as pessoas não vão continuar alimentando aquilo, né? Até porque, mesmo quando o governo faz esse tipo de coisa, quando ele pede mais dinheiro, seja por meio de impostos ou seja por meio de dívida, ele faz isso com alguma justificativa, né? Ele faz uma justificativa do tipo, eu preciso aumentar agora, construir mais hospitais, aumentar a infraestrutura do país. Então existem algumas justificativas que vão impelir as pessoas a aceitar ou, de alguma forma, rejeitar, se não for uma boa justificativa, aquilo. Só que a inflação é, de todas essas formas, a forma mais silenciosa que o governo tem de tirar dinheiro das pessoas. Porque elas vão sentir as consequências da inflação, é a principal delas aqui, a gente está falando aumento do nível de preços, aumento dos preços, né? Mas tantas outras. A mais visível, mas mesmo a mais visível delas, demora de se manifestar. Então ela é muito silenciosa, essa forma de financiamento, né? E você falou de 1903, eu quero voltar para isso antes da gente aprofundar no estado de bem-estar social, porque 1913, quando a gente tem a fundação do Banco Central Americano, não é isso? E é o último ano antes da Primeira Guerra Mundial, das duas grandes guerras, né? E aí, claro, até um ponto esse, se o Estado precisa de uma boa justificativa para se endividar ou para aumentar os impostos sobre a população, né, no caso de uma guerra grande, por exemplo, quando o Estado consegue se financiar só imprimindo dinheiro e não precisa mais da autorização de ninguém nesse sentido, ele consegue gastar por muito mais tempo. Inclusive empurrar os conflitos, as guerras, enfim, por muito mais tempo. E foi isso que a gente observou na Primeira Grande Guerra, ou a Grande Guerra, né? Enfim, ninguém sabia na época que ia ser a primeira, né? Mas enfim, a Grande Guerra foi a primeira manifestação de o poder destrutivo que a inflação tem na vida mesmo das pessoas. Imagina, milhões de pessoas que morreram. Quantos milhões de pessoas morreram a mais porque o Estado conseguiu postergar o final daquela guerra por mais alguns meses ou anos só pela mera impressão de dinheiro, né? Não, e o que pode ser mais anti-família, anti-futuro, do que você lutar uma guerra a milhares de quilômetros de distância, longe dos seus do seu próprio entorno, e ficar fazendo isso e as pessoas morrerem na guerra, o que pode ser mais anti a família do que a destruição da família durante uma guerra. E como você está falando, assim, sem dúvida, assim, o mundo saiu do padrão ouro, houve impressão de dinheiro gigantesca durante a Primeira Guerra, assim como a gente tem na Segunda Guerra também, e todos os períodos bélicos a gente tem impressão de dinheiro. Ou você vê esse roubo, essa vontade dos governos de se financiarem, e eles se financiam tanto com o recolhimento de impostos, que logicamente durante a guerra é nada bem quisto por todo mundo, porque o país já está sofrendo os efeitos da guerra, pela tomada de dinheiro emprestado, né, por bons governamentais, o que quer que seja, que algumas pessoas que têm poupança acham aí uma boa solução para aparcar o seu dinheiro, mas mesmo aí as pessoas têm um limite, e inclusive na hora que elas veem que a guerra está perdida, ele fala assim, por que eu vou continuar financiando isso? Eu não vou financiar, vamos perder, que no fundo, ó, perda da guerra, na grande maioria dos casos, é a troca do grupo de bandido que está no poder via outro grupo de bandidos que vai vir ao poder, né? Então, aqui, nada mais antifamília, mas nada mais anti o padrão conservador do que esse apoio financeiro que a inflação dá para projetos que destroem a família como a guerra.